Irmãos, vamos falar um pouquinho do contexto de Efésios capítulo 5 aqui, o que Paulo constrói com essa igreja. E eu acho de suma importância o assunto que nós vamos abordar, porque a pastora semana passada, ela falou sobre o Espírito guiando os filhos de Deus. Então eu quero dar um pouco de continuidade sobre essa filiação e como os filhos de Deus devem viver nesse mundo que nós estamos vivendo e vamos viver ainda talvez muitos anos ou não, mas qual que é a forma que nós devemos viver, qual que é a maneira que nós devemos andar como filho de Deus. E Paulo aqui, ele exorta e encoraja ao mesmo tempo essa igreja de Éfeso a andar como filho, e como filho da luz. Paulo, ele foi o grande responsável pelo estabelecimento dessa igreja. Ele foi um dos grandes fundadores e responsáveis da igreja de Éfeso. Paulo fez 3 viagens para a cidade de Éfeso, e na terceira viagem, Paulo ficou 2 anos lá. E nesses 2 anos, ele estabelece essa igreja em Éfeso. Ele levanta pessoas para edificar aquela igreja. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja fundada por um dos maiores apóstolos da Bíblia. E o fundamento dessa igreja carregava um fundamento essencial e importante, que era Cristo. Então, Paulo era um homem que carregava o evangelho de Cristo, o evangelho na sua essência, o evangelho na sua pureza. Então era uma igreja séria. A igreja de Éfeso era uma igreja bíblica, vamos assim dizer. Só que lá em Éfeso também existia muita idolatria e imoralidade. Era lá em Éfeso que existia um templo chamado Templo da deusa Artemis, que era a deusa Diana. Era uma deusa da caça, mas também considerado como uma deusa da imoralidade. E como Éfeso era uma região portuária, se recebia muitas pessoas de várias nações. Então mostra que Éfeso era uma cidade com muita idolatria. Fora a idolatria que existia ali com essa deusa, também existia aquelas pessoas que vinham de outras nações, que cultuavam os seus deuses naquele lugar, que apresentavam as suas ofertas, seus sacrifícios. Então a igreja estava inserida numa cidade idólatra, pagã e imoral. Então imagina, já dei o exemplo aqui algumas vezes para vocês, você ir hoje para Paulista, um exemplo. Quem aqui gosta de ir na Paulista sabe o que eu estou falando. São várias culturas, são várias personalidades, são várias pessoas com seus estilos de vida, com sua religião, vamos assim dizer. Então você sabe, se já for na Paulista, você vai saber como que é lá. Né? Tanto que hoje a maioria das manifestações são feitas na Paulista, né? Que é uma região muito conhecida. Então Éfeso, a igreja de Éfeso estava inserida nessa cultura, a igreja estava inserida nessa realidade de paganismo, de idolatria, de imoralidade. E Paulo, depois de 10 anos, escreve essa igreja. E Paulo escreve essa igreja uma mensagem importante. A ênfase de Paulo na sua carta ao Éfeso, e ela é dividida em 2 partes, eu quero aqui dividir com vocês. Eu quero falar sobre a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3. Paulo primeiro escreve aos irmãos lembrando quem eles são e o que eles receberam. E Paulo diz, olha, vocês são um povo abençoado espiritualmente por Deus. Vocês foram abençoados. Por quê? Porque vocês estavam mortos em seus pecados. Está lá no capítulo 1, você vai ver Paulo escrevendo isso. Vocês foram abençoados por Deus. E essa bênção veio mediante a fé em Cristo Jesus. E essa fé ao qual vocês tiveram na mensagem do Evangelho, que é sobre Cristo, deu a vocês vida. Vocês estavam mortos, agora vocês têm vidas. Quem aqui recebeu vida de Jesus aqui? Você já é alguém abençoado, irmão. Espiritualmente abençoado. Nós já somos abençoados. Você pode falar isso para você? Eu já sou abençoado.
Quando você entende o que você recebeu, quando você entende o que foi dado a você mediante a fé em Cristo Jesus, irmão, não existe bênção material, não existe bênção física que seja maior do que a bênção do que você recebeu, que foi a vida. Por isso Paulo escreve aqueles irmãos dizendo, olha, espiritualmente falando, vocês foram abençoados por Deus. Por quê, Paulo? Porque vocês estavam mortos nos seus pecados. Agora, vocês receberam vida, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí Paulo vai continuar a sua carta, dizendo a eles, olha, vocês não apenas receberam vidas de Deus, mas vocês também se tornaram uma nova humanidade em Cristo Jesus. Ou seja, vocês estão se tornando um novo povo. Vocês estão se tornando novas pessoas. Deus está levantando uma nova, restaurando uma nova humanidade. Mediante a fé em Cristo Jesus. Vocês eram inimigos de Deus, vocês eram forasteiros, vocês eram peregrinos, ou seja, estavam afastados de Deus. Existia um muro que dividia vocês. E aí ele fala destinado ao povo gentil e ao povo judeu, que era um povo que não se misturava. Vocês estavam separados porque Deus tinha escolhido um povo, Deus tinha abençoado um povo, mas mediante a fé em Cristo Jesus, agora não existe mais apenas um povo, falando dos judeus, um povo que Deus escolheu. Agora, mediante a fé em Cristo Jesus, todos os povos se tornam um povo de Deus só. Então não existia aquela divisão, a partir do momento que aqueles gentios, judeus, que não criam em Cristo, mas acabaram crendo em Cristo, foram unidos, um só povo, se tornaram uma só humanidade. Amém, irmãos? Como nós somos gentios. Deus no Velho Testamento tinha escolhido um povo, uma nação. Mas essa nação não representou, não se tornou quem ele era. Então Deus abre isso para todos os povos, porque Deus queria isso de Israel, que Israel pregasse o evangelho a todas as nações, testificasse quem Deus era em todos os povos, para que todos os povos pudessem sim ser alcançados, mas Israel não fez isso. Israel entrou na exclusividade, então o que Deus teve que fazer? Escolher outros homens. Escolheu o apóstolo Paulo e diz, você vai ser pregador dos gentios, você vai pregar o evangelho aos gentios, porque eles também são o meu povo. E como nós hoje somos o povo de Deus, amém, irmão? Temos promessas que foi dada a Abraão, recai sobre nós, porque nós somos o povo de Deus. Então nós se tornamos essa família de Deus. Éramos forasteiros, éramos peregrinos, estávamos distante de Deus, mas agora nós somos a família de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre isso com eles. Vocês se tornaram membros da família de Deus. Mas Paulo vai também dizer que essa família precisa entender que precisa andar em unidade. Amém, igreja? Essa família aqui, família de Deus, precisa entender, vocês necessitam andar em unidade. Por isso Paulo vai falar sobre unidade ali, no capítulo 3, ele já começa a introduzir, falando sobre a igreja, a importância de andar em unidade. Amém, igreja? Independentemente de personalidade, de jeitos, de pensamentos, nós somos apenas um povo ao qual deve-se andar em unidade. A unidade deve ser a marca do povo de Deus. E essa unidade, ela tem um propósito, e Paulo fala sobre isso. Qual que é o propósito, pastor? Aperfeiçoar uns aos outros. Então a unidade não é apenas estar junto aqui nesse salão reunido. A unidade, ela vai além. A unidade, ela tem que gerar em nós aperfeiçoamento. Amém, irmão? Pode abrir a porta, recepção, para entrar mais ventinho. Então, presta atenção nisso, irmão. Unidade não é estar junto. Unidade é... Você precisa entender qual que é o fundamento da unidade. O fundamento da unidade é nos aperfeiçoarmos uns dos outros. Então, o que não está aperfeiçoado no Diesley, eu aperfeiçoo com o conhecimento que eu tenho.
E o que ele tem como conhecimento, e quando ele olha para mim, ele diz: pastor, isso não é bíblico, isso não é de Deus, e a Bíblia não ensina sobre isso. Então nós vamos se aperfeiçoando. Quando a gente senta com um casal para conversar, o que a gente faz? Nós aperfeiçoamos o casal. Quando nós sentamos uns com os outros, qual que é a finalidade? É reunir, tomar um café, comer um pão, tomar um guaraná? Não, é nos aperfeiçoarmos. Então a finalidade da unidade é aperfeiçoamento. Amém? Não é ajuntamento. Não é apenas, nós estamos aqui, não é unidos, apenas unidos, juntos, reunidos. Estamos aqui nos aperfeiçoando, que a palavra de Deus nos aperfeiçoa. E não só ouvindo o pastor aperfeiçoando você, mas você que está sentado aí, pode ser um instrumento de Deus para aperfeiçoar o teu irmão. Quando você permite que Deus use a tua vida para liberar sobre ele palavras que vêm do Espírito. Então, quando o Espírito te usa, você está aperfeiçoando o seu irmão. Quando você ora pelo irmão, você está aperfeiçoando o teu irmão. Então, é essa a finalidade da unidade. O de casa em casa, a gente sempre tem falado sobre isso, não é uma reunião, é um lugar de aperfeiçoamento. Porque é lá que a gente abre as nossas fraquezas, é lá que a gente confessa os nossos pecados, é lá que a gente pode abrir o nosso coração um para os outros, porque nós podemos contar uns com os outros para nos aperfeiçoarmos. Então essa é a finalidade do de casa em casa, meus irmãos. Não é apenas mais um culto, é lugar de aperfeiçoamento. Deus estabeleceu uma família da fé, e deseja que essa família ande em unidade. Para quê? Para aperfeiçoar. E aí Paulo continua dizendo, e não apenas aperfeiçoar, mas torná-lo semelhante a Deus, em justiça, santidade e em verdade. Olha que coisa maravilhosa. Não apenas aperfeiçoar nosso estilo de vida, pensamentos, ideologias, mas nos tornar semelhante a Deus, em justiça. E ele continua aqui em santidade e em verdade. Essa é a finalidade de sermos essa família que anda em unidade. Mas para isso, nós precisamos. E é isso que Paulo vai orientar essa igreja, dizendo: olha, para que isso venha acontecer, vocês precisam se revestir da nova natureza. E para se revestir da nova natureza, é necessário se despir da velha. Então Paulo está dizendo para aquela igreja, irmãos, para que vocês tenham essa nova natureza, de ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade e em verdade, vocês precisam se despir, é se desfazer, é tirar essa roupa velha, que tínhamos quando éramos trevas, e se revestir da nova natureza de Deus. Somente assim nós vamos se tornar semelhante a Deus, no sentido de prática, de caráter. E aí Paulo vai falar assim: olha, irmãos, se vocês não deixarem de mentir, vai ficar difícil. Aquele que mentia, não mente mais, porque agora vocês têm uma nova natureza. Paulo vai dizer, aquele que se irava com facilidade, agora ele não é mais alguém que se ira com facilidade. Pelo contrário, ele é um pacificador. Amém, irmão? Quem aí se ira fácil aí? Você é um pacificador, uma pacificadora. Porque você pertence a uma nova natureza. Aquele que mentia já não mente mais. Amém, irmão? Então você vai falar a verdade, doa o que doer, porque essa é a natureza dos filhos de Deus. Paulo vai continuar falando, o que roubava já não rouba mais. E talvez você pare e pense assim, não, mas eu nunca roubei, pastor. O que você pensa como roubar, irmão? O que você, é igual o que a gente vê aí pela televisão, é sair com a arma na mão e roubar? Não, há várias formas de nós roubarmos. Às vezes nós roubamos o nosso patrão, não trabalhamos o que deveríamos trabalhar. E eu sei que tem empresa que explora muito, e eu sei que existe um crédito que a empresa te deve, e eu sei porque eu vivo isso.
Às vezes você trabalha mais, né? Mas mesmo assim, existem várias formas da nossa vida, do nosso dia a dia, que nós estamos roubando. E isso desagrada a Deus. Desviando coisas que não deveríamos desviar, pegando coisas que não deveríamos pegar. Paulo diz, vocês têm uma nova natureza, vocês não mais fazem isso. Amém, irmãos? O que falava palavrão, Paulo vai falar sobre isso. Quem aqui falava palavrão, fora eu? Palavrão era o meu nome no mundo, era, porque Deus me deu uma nova natureza, amém, irmão? Deus te deu uma nova natureza. Quando eu vejo crente falando palavrão, eu fico preocupado, porque ele nasceu de novo. Paulo diz, olha, o que falava palavrão, o que fazia fofoca, agora usa a sua boca para edificar uns aos outros. Então, irmão, se você nasceu de novo, você nasceu de novo, você é filho de Deus, você é filho da luz. Então, irmão, você precisa entender que o que tem que sair da sua boca tem que edificar um ao outro. Você não pode ser um crente que fala palavrão. A tua filha, o teu filho não pode ver saindo palavras torpes da sua boca. O seu filho, sua filha tem que ver saindo palavras de bênção da sua boca. Aquele homem que te fechou no farol, te fechou na rua, você fala abençoado, Deus te proteja, Deus te guia, aleluia. Agora não, um dia eu falei, né, Creuza? A Creuza me pegou ali na porta ali. O que eu falei, Creuza? Sei lá, eu estava um motoqueiro fazendo barulho e eu fiz, né? Retardado, né? Aí a Creuza, pastor, o que é isso aí, pastor? Tá errada? Não tá errada, ela tá certa. Mas que todo motoqueiro é retardado, eu acho que, irmão, não dá. Não dá, eu acho que isso dá para passar, então, Senhor, não sei. Se der para passar, meu irmão, não entra na minha cabeça. Esses caras, não entra na minha cabeça isso. Só pode ter um problema. Falta de Jesus, é isso aí, irmão. Falta Cristo. Se você faz isso, irmão, aí você está enrolado, viu? Ô, irmão, quem tem moto aqui? Ninguém, né? Aleluia, então você não é desses, não. Mas Paulo está falando aqui, olha, da sua boca tem que sair bênção. Porque nós temos uma nova natureza. Porque essa é a natureza de Deus e de Cristo Jesus. E é isso que Paulo, irmão, vai tratar com eles na segunda parte da carta. Primeiro eles falam o que eles receberam. Falam da bênção que eles receberam por meio da fé em Cristo Jesus. Dessa nova natureza que foi dado para eles. E agora Paulo vai falar na segunda parte, ali do capítulo 4 ao capítulo 6. Paulo vai tratar sobre como eles devem agir com essa nova natureza. Como eles devem viver com essa nova natureza. Então a intenção de Paulo é que eles entendam quem eles eram antes e quem eles agora são em Cristo Jesus. Quem eles eram e quem agora eles são. Paulo sabia que aonde a igreja estava inserida era um lugar difícil, irmão, como muitos lugares onde a gente vive e frequenta e trabalha. Paulo sabia que essa igreja estava inserida numa cultura imoral, como a nossa cultura, como nós estamos vivendo nesses dias. Então, o que Paulo está falando aqui é uma realidade para nós, hoje e durante a nossa vida. Porque a intenção é que as coisas que nós estamos vendo piorem cada vez mais. Se intensifique cada vez mais. Acabou a questão do que é certo. Agora tudo é errado. Agora tudo é errado e ai de você ser contra o que é errado. É só nós olharmos para todas as esferas do nosso Brasil, do nosso mundo. É na esfera social, é na esfera política, é na esfera, muitas vezes, eclesiológica, familiar. Então, tudo que era para nós errado, agora parece que é certo, parece que é tudo errado. Se casar com homem e mulher, que é o que Deus estabeleceu errado e não pode, sabe?
ter filho é errado, porque é meu corpo, é minha regra, então eu posso fazer o que eu quiser, ninguém tem direito sobre a minha vida, então aí a gente vai. Não, depende, tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. Não, irmão, nós não andamos por ponto de vista, nós não andamos por relatividade, nós andamos pela palavra de Deus. Nós aqui não temos opiniões como guia da nossa vida, nosso guia é a palavra de Deus. E o que Deus disse, o que a palavra está dizendo é a realidade para a nossa vida. É família, é homem e mulher. Nasceu homem, nasceu mulher. Isso é injusto, isso é justo, porque nós andamos pela palavra de Deus, e é isso que Paulo quer que essa igreja entenda. Irmãos, vocês estão inseridos numa cultura difícil. Essa cultura é pagã, essa cultura é idólatra, ela é imoral. Então, irmãos, não negocie aquilo que vocês são e se tornaram. Então, irmãos, a intenção de Paulo ao escrever essa carta para a igreja de Éfeso era exortá-los e encorajá-los a serem o que eles foram chamados para serem, em um mundo totalmente caído, em um mundo totalmente contrário do que diz as Escrituras. Essa igreja estava inserida numa cultura imoral e precisava viver em obediência à palavra. Não é diferente de nós, irmãos. Qual que é, irmão, a nossa missão? Qual que é a missão de todo filho de Deus? Qual que é a nossa missão? João 2,9, ele vai falar que aquele que está nele deve andar como ele andou. Então, se nós, quem está em Cristo Jesus aqui? Então, se você está em Cristo Jesus, você deve andar como ele andou. Então, o nosso estilo de vida é ser como Jesus. E é isso que Paulo pede para eles lá no verso 1 do capítulo 5. Paulo diz assim: irmãos, vocês precisam ser imitadores de Cristo. E imitar a Cristo, irmão, é andar na contramão do mundo. É viver totalmente contrário à cultura que o mundo ensina e está praticando. Imitar a Cristo, ser imitador de Cristo, é viver fora dessa realidade que nós estamos vivendo aí fora. É viver a realidade da Bíblia. Querido, irmãos, os apóstolos nunca aceitaram que as igrejas vivessem julgo igual com o mundo, nunca. Se você ler as cartas da Bíblia, você vai ver que os apóstolos escreviam as cartas dizendo: irmãos, não façam isso, não permitam isso, não deixem essas pessoas viverem dessa forma no meio de vocês, não sentem com essas pessoas, não tratem elas como seus irmãos, porque elas não são, porque elas vivem o que é contra as Escrituras. Então toda a Bíblia, irmão, nos orienta a não vivermos em julgo igual com o mundo. Nós somos um povo separado para Deus, somos um povo exclusivo de Deus, diz Pedro em 1ª carta, capítulo 2, verso 9, geração santa, povo eleito de Deus, separado para Deus, para anunciar as grandezas de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados, foi para isso que nós fomos escolhidos. E a igreja não foi estabelecida para andar de mão dadas com o mundo. Olha o que nós estamos vendo, olha o que nós vimos esses dias, irmão. Quem viu a Baby Brasil aqui? Se diz crente. Aí eu sou obrigado a ouvir dizer: não, mas Deus está usando. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Não, porque os crentes, né? A minha esposa até comentou. Às vezes a gente pensa nisso mesmo. Os crentes estão tão omissos, tão calados, que às vezes Deus usa situações. Mas quando Deus usa essas situações, Deus é pontual, Deus é certeiro, Deus estabelece data, Deus não programa nada. Então a gente vê que é Deus e não é Deus a partir do ponto que é falado, se é bíblico ou não. Não se marca data para a volta de Jesus. Vocês estão entendendo, irmão? Foi ousada? Depende do ponto de vista, do que você acha ser ousado. Porque você atrai um povo pelo medo. O Apocalipse está vindo. Não é pelo amor, é pelo medo. Porque todos nós temos medo de ir para o inferno. É ou não é? Eu tenho medo de ir para o inferno, você também tem. E às vezes
o nosso pedido de perdão para Deus quando nós falhamos, não é porque nós entristecemos o teu espírito, é por medo de ir para o inferno. Não é porque nós queremos um relacionamento com Ele, como Davi diz: Senhor, eu pequei contra Ti. Sim, eu pequei, mas não afasta de mim o Teu Espírito. Não retire de mim a Tua presença. Devolva-me a alegria da salvação. Para Davi o mais importante era a comunhão com o Espírito. Não era o medo de ir para o inferno. Não era o medo de perder o seu reinado. Era a comunhão com Deus. Então, o nosso momento de arrependimento quando nós falhamos, igreja, não é o medo de ir para o inferno. É a comunhão com Ele de novo. É restaurar a comunhão com o nosso Deus e com o Espírito de Deus. Amém, irmão? Então você não ganha as pessoas por força e nem pelo poder. É o Espírito de Deus. Então não é chegando num trio elétrico, irmão, num carnaval, e você libera e diz: olha, não é assim, irmão. Quem está entendendo? Porque isso é hipocrisia. Você está no lugar, participando de um lugar, cantando coisas que não deveria se cantar, e ainda você abre a boca para falar de Deus. Isso é hipocrisia, ninguém vai te ouvir. Vocês estão entendendo, irmão? Deus chamou a igreja, Deus estabeleceu a igreja, e é a igreja que vai tocar essa terra, é a igreja que vai tocar as pessoas, é a igreja que vai ser usada pelo Espírito de Deus. E eu não estou falando sobre uma estrutura, eu não estou falando sobre paredes, eu estou falando de você, de mim, nós, juntos, usados pelo Espírito. No trio elétrico, não sei. Agora nós vemos agora a Claudinha Leite, né? Diz que se converteu, tinha uma música dela que ela adorava Iemanjá. Né? Vocês viram isso? E agora ela canta Rei Yeshua. O que muda? Irmão, vocês estão parando para entender como as coisas de Deus estão sendo levadas? Sabe quais têm sido a referência da igreja hoje? Famosos que se convertem. A gente vê famosos se convertendo, a gente fala: aí agora vai, e não vai. E a gente se ilude. E a gente fica ali: não, agora vai, fulano vai, irmão. O único famoso que eu conheço que de fato se converteu, se regenerou, foi o Rodolfo Abrantes, que largou tudo. Falou: não toco mais, não faço mais nada. Tudo é para Jesus, tudo é para Deus, toco para Deus, meus dedos tocam os violões para Deus, as minhas cordas vocais cantam para Deus. Isso é conversão genuína. Não é descer lá no Rio Jordão, se batizar e na segunda-feira estar tocando as mesmas músicas. Vocês estão entendendo, irmão? E é isso que o diabo quer que a gente leve para a nossa vida. É isso que o diabo quer que a gente traga para a nossa realidade. Eu posso ser um crente vivendo no mundo. Eu posso ser alguém batizado cantando no mundo. Fazendo as coisas do mundo, pulando o carnaval no mundo. Não, irmão. Nós somos um povo que nasceu de novo, que nasceu do Espírito, que é luz de Deus. A igreja, irmão, foi estabelecida para levar luz ao mundo. E levar luz ao mundo é tirar as vendas que o diabo colocou nos olhos das pessoas que estão sendo impedidas de ver a luz de Cristo e de serem salvas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Isso é ser a luz do mundo. E a luz do mundo muitas vezes vai acontecer, irmão, naquele momento do teu trabalho, no almoço, sentado do lado de uma pessoa que não é cristã. Talvez uma amizade que você tem há tantos anos, que não conhece. É nesse momento que Cristo vai se revelar a ela. É nosso dia a dia, é nosso estilo de vida, irmão. E vai haver sim momentos em que Deus vai usar pessoas influenciadores, e que chegue esse dia logo, para que milhares de pessoas sejam regeneradas pelo Espírito de Deus. Mas enquanto esse dia não chega, seja você a luz desse mundo. Essa é a missão da igreja, e foi para isso que nós fomos iluminados, igreja.
A igreja precisa entender que por mais que estamos no mundo, nós não somos como eles. Nós não vivemos mais como eles. Os nossos anseios são os outros. As nossas prioridades são outras. O nosso estilo de vida é outro. E é isso que Paulo quer dessa igreja. Ele diz, vai lá para o texto. Ele diz lá no verso 3. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Olha o que ele está falando aqui, irmão. Isso não deve acontecer entre vocês. Vocês não podem participar dessas coisas. Vocês não podem estar inseridos nessas imoralidades. Não pode haver cobiça em vocês, porque vocês são um povo santo. E ele diz, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem conversas tolas. Por quê? Porque nós somos um povo santo. Nem graguejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça, porque vocês podem estar certo disso. Nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por que nós não podemos ser isso? Paulo está dizendo para aquela igreja, vocês não podem estar inseridos nisso, vocês não podem se misturar com essas coisas, porque primeiro, vocês são um povo santo de Deus. Vocês são diferentes deles. Vocês vivem diferente deles. O que vocês falam é diferente deles. A maneira de vocês viver é diferente deles. Vocês não podem se misturar com eles. Amém, igreja? E por que nós não podemos viver mais com esses desejos? Ele diz no verso 8, vai lá. Porque outra hora, porque antigamente, vocês eram trevas. Mas agora, irmão, o que nós somos? Mas agora são luz do Senhor. E por sermos luz do Senhor, qual que é a ordem de Paulo àquela igreja? Vivam como filho da luz. Então olha o que Paulo está falando para aqueles irmãos. Vocês são filho da luz. E o que isso significa, igreja? Que todos aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, produz fruto. Que fruto é esse? Vai para o texto. Pois o fruto da luz, olha aí, o fruto do crente, a vida do crente, como o cristão vive, consiste em toda bondade, justiça e em verdade. Ou seja, o cristão, o filho da luz, ele vive em bondade, ele é alguém justo e ele não negocia a verdade, amém? Bondade, justiça e vive em verdade. Esses somos nós. O mundo não é bom. O mundo só é bom com você quando quer alguma coisa. Lembra do seu amigo quando ajuda você e quando você não ajuda ele, o que ele faz? Joga na tua cara. Porque você não fez algo por ele. Ou não fez o que deveria fazer, porque ele fez por você. E bondade que espera resultado ou espera algo em troca, não é bondade. É troca, irmão. Ser alguém justo, ser alguém verdadeiro, é só o crente, é só o cristão. Ah, pastor, mas eu conheço gente bondosa. Ah, eu conheço gente de caráter, que não é crente. Ah, eu conheço gente, pastor, que não negocia a verdade. Irmão, isso é graça comum, Deus dá isso às pessoas. Mas vai chegar um momento da vida que essas coisas vão sobrepor, porque o coração do homem é corrupto, o coração do homem é enganoso, a natureza do homem é caída, a natureza do homem sem o Espírito de Deus, ela tende sempre a inclinar para o mal, e uma hora o mal vai vir. Agora, os filhos de Deus têm essa natureza ainda caída, ele tem a tendência de inclinar, por isso Paulo diz em Romanos 8, a guerra contra o Espírito, mas se nós estamos no Espírito, o Espírito prevalece. O Espírito vence a carne. E para o ímpio? Quando vier a tentação, quando vier algo que a sua vida não consegue lidar, o que ele vai fazer? A carne vai sobrepor, e ele vai pecar, e ele vai cair. Isso se chama graça comum. Nós temos o Espírito de Deus. Nós andamos na luz. Paulo, irmão, e aqui eu caminho para o final, ele dá um conselho para que aqueles que andam como filho da luz, ele diz, vai lá para o texto, verso 10. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Irmão, vamos lá. Paulo está dizendo, ei, crente, igreja de Éfeso, aprenda a discernir o que agrada ao Senhor.
Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, e eu me incluo nisso. Nós estamos discernindo o que está agradando ao Senhor no nosso dia a dia? Faça isso, isso agrada o Senhor? Vai lá, agrada o Senhor onde eu vou? O que nós estamos fazendo, a nossa maneira de viver, nós estamos aprendendo a buscar em Deus o que agrada a Ele? Eu posso ir ali? Não, você não pode. Por quê? Porque aqui desagrada o Senhor. Eu posso fazer isso? Não, por quê? Porque isso desagrada o Senhor. Porque a nossa vida agora, a gente não vive mais para nós, irmão. Vivemos para Ele. Ele morreu e ressuscitou para que nós não vivêssemos mais para nós mesmos, mas por Ele que morreu e ressuscitou por nós. Então a nossa vida agora é dele. Lembra que Lázaro canta? A minha vida é do Mestre, o meu coração é do meu Mestre. Qual que é? Meu trabalho é do Mestre, minha herança é a minha vida. Mestre, a minha vida, vamos cantar isso. A minha vida é do Mestre. Meu coração, né? Meu coração é do meu Mestre. Minha caminho é do Mestre. Tudo, meu trabalho, é tudo dele. A nossa vida é dele, irmão. E é isso que Paulo quer nos ensinar aqui. Aprenda a discernir o que agrada. Ah, mas e o que me agrada? Acabou para você, cara. Acabou, irmão. Vivemos para Ele, para a glória dEle. Ah, mas e o que eu gosto? Acabou. Sabe aquele rolezinho que você fazia? Acabou, irmão. Sabe aqueles amigos que você tinha que te chamava para só bagunçar? Acabou, porque agora a nossa vida pertence a Ele. E nós vivemos para agradar o Senhor e não a nós mesmos. Isso se inclui em tudo na nossa vida. No relacionamento, no casamento, na vida diária, no trabalho. Eu não vou aceitar esse trabalho, por quê? Porque eu vou me corromper, eu estou me corrompendo aqui. E eu vivo para agradar o meu Senhor. Eu não vivo para agradar patrão, eu não vivo para agradar ninguém, eu não vivo para me agradar. Não, mas eu vou ganhar mais aqui fazendo essa coisa errada. Não, mas aqui eu vou ser beneficiado se eu fazer assim. Acabou, irmão. Vivemos para agradar o Senhor. Amém? Aprenda a discernir. Vai aqui um conselho para nós. Irmão, você tem que discernir o que agrada a Deus. Quando seus amigos te chamarem para lugar, discernam. É para lá que eu tenho que ir? Lá agrada a Deus? Não, então não vai. Esse contato que eu tenho aqui comigo, que eu converso todos os dias, até altas horas, agrada o Senhor? Não. Tchau. É assim, irmão. O que eu estou fazendo com minha esposa, agrada o Senhor? Não. Tchau. O que eu estou fazendo com meu marido, agrada o Senhor? Não. Tchau. Corta tudo, porque nós vivemos para agradar o Senhor. Somos filhos da luz. Precisamos discernir as situações que nos cercam. Irmão, o diabo vai colocar situações diárias para vocês. Para que vocês caiam, aceitem. E Deus está falando para nós essa manhã. Aprenda a discernir o que agrada a Deus. Não participe do que você está vivendo diariamente. Tomando as decisões sempre corretas. Tomando decisões certas para agradar o Senhor e não a você. Ah, pastor, irmão, mas tem uma frase diabólica. O Kleber sempre fala sobre isso. A frase diabólica do diabo dessa geração que nós estamos vivendo é: não, mas a vida se vive só uma vez. Não, você precisa ser feliz. Isso é o diabo. Isso é as trevas soprando nos teus ouvidos, dizendo: faça o que você quiser fazer. Se vai desagradar o Senhor, não se preocupe. O importante é você ser feliz. Isso é diabólico. Isso vem das trevas. Os filhos da luz não vivem nas trevas, ele vive na luz. E a ordem de Paulo, lá no verso 12, irmão, é um soco na nossa barriga. Vai lá. Verso 12, ele diz: porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionado,
é vergonhoso. Desculpa, verso 11. Vai no verso 11, desculpa. Ele diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha na luz. Irmão, olha isso. E isso aqui, irmão, eu quero dar uma ênfase. Igreja, Paulo está falando para a igreja: igreja, aonde vocês estão, é imoralidade a rodo. O mundo que vocês estão vivendo, vocês vão para o trabalho, tem imoralidade. Vocês entram no ônibus, tem imoralidade. Vocês andam na rua, tem imoralidade. Igreja de Éfeso, escute isso. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Paulo está falando assim: ei, vocês não podem participar das obras infrutíferas. Em outras versões fala de ser cúmplice. Sabe o cúmplice? Cúmplice é aquele que vê o outro fazendo a coisa de errada e ele não faz nada. E é isso que Paulo está falando aqui, dizendo assim: olha, vocês não podem ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Quantos crentes, irmãos, e nós nos incluímos para a reflexão nessa manhã, estamos olhando amizades, famílias, sei lá o quê, no ambiente de trabalho, coisas que são feitas debaixo do pano, oculto, lá no secreto. Quantos amigos vêm até nós e falam o que está fazendo de errado, e nós, como filho da luz, não falamos nada. E ser cúmplice é ser participante. E o que a Bíblia nos orienta, nos ensina, irmão? A expor na luz. Irmão, se você está escutando alguém, ouvindo alguém, seja no ambiente que for, que está fazendo uma coisa errada, e você não está expondo à luz, você está sendo participante das obras infrutíferas. Eu quero contar uma experiência que eu tive sexta-feira, no meu trabalho. Um rapaz lá veio conversar comigo, veio perguntar de uma moça, tal, e é porque ela se engraça lá com os vendedores, e aí, como ele sabe que eu sou, cristão, talvez ele, por eu estar perto desses meninos que se engraça com ela, perguntou: rapaz, tal, deixa eu te perguntar, você é um cara sério, fulano, ciclano, tal, está conversando comigo, a gente está conversando tal hora, eu queria saber se ela está, conversando com alguém lá, porque estão falando, tal. Aí eu falei assim: irmão, primeiro, essa mulher é casada. Segundo, se você se relacionar com ela, você está adulterando com ela. O meu conselho para você, irmão, é não se envolver com ela. Você é um cara solteiro, um cara bonito, um cara trabalhador, vá arrumar uma mulher decente. Porque se ela está flertando com você sendo casado, ela não presta. Não, é que tal. Irmão, esse é meu conselho para você. Não faça isso. Não seja um adúltero. Irmão, eu virei as costas e fui embora. Mas talvez quantos amigos nossos estão chegando para nós? Não, minha esposa, não, olha aqui, e está ali, na obra infrutífera, está dividindo, está compartilhando as coisas. Olha isso aqui, olha fulano, olha ciclano, fulano vem, está assim com a esposa, está ali lá na empresa, lá tem. Irmão, é chegar e expor a luz e falar: você está errado. É chegar para aquele amigo, aquela amiga, que seja lá quem for, e dizer: isso está errado. Paulo está falando: exponha nas luzes. Exponha na luz, crente. Porque você é filho da luz. Você não participa das obras infrutíferas, porque você é filho da luz. Amém, irmão? Não aceite isso. Ah, mas é minha amiga, está fazendo coisa errada. Você é filho da luz. Coloque isso, a luz traz a clareza. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar. Vai convencer aquela pessoa. E depois ela vai voltar para você assim: cara, obrigado por ter aberto os meus olhos. Agora eu posso ver. Agora não, a gente tem medo de perder as amizades. Tem medo de perder as pessoas que nos cercam. Não. Irmão, somos filhos da luz. Deus nos fez luz nessa terra. Nós precisamos colocar à luz aquilo que é infrutífero. Amém? Vamos finalizar?
verso 13 ele diz: mas tudo que é exposto pela luz, por nós, tudo que é exposto pela luz, por mim, por você, torna-se visível, ou seja, fica claro. Quando a gente fala a verdade, quando a gente expõe a verdade, fica claro para a pessoa. Não importa, irmão, se ela vai virar as costas para você, você vai dizer a verdade, falar isso é errado e ponto final. Vai virar as costas, vai embora, talvez não vai te ligar mais, não vai querer mais na sua casa, mas você fez o que deveria fazer, expôs a luz. Mas tudo que é exposto pela luz, por nós, por mim, por você, torna-se visível, fica claro. Pois a luz torna visível todas as coisas. E aí o conselho de Paulo para eles é: desperta. Desperta, igreja, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Olha isso aqui. Paulo está falando para uma igreja que estava omissa. Uma igreja que estava relativizando tudo. Uma igreja que talvez se acostumou com a cultura do mundo, deixou de fazer o que deveria fazer, ser luz. E aí Paulo vem e diz assim: olha, desperta, porque nós não estamos mortos mais, amém, irmão? Nós estamos apenas dormindo. Quem está morto aqui, ele continua o texto: levanta-te dentre dos mortos, ou seja, daqueles que nos rodeiam, que não conhecem a Cristo. Você que está dormindo, se levanta, desperta. Você não é alguém que está morto, você é alguém apenas que está dormindo, e você precisa se despertar. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. E o que Cristo vai fazer quando a gente se despertar? Cristo resplandecerá sobre ti. Ele vai se aparecer, Ele vai se revelar, Ele vai ser luz através da sua vida. Mas o que você precisa fazer? Despertar. Despertar nesse mundo. Despertar com os amigos que estão mortos. Dizer: cara, sai dessa vida. Ei, mulher, sai dessa vida. Sai desse lugar. Sai desse ambiente. Desperta, porque Cristo vai resplandecer sobre ti. Não se acostume com esse mundo. Não se acostume com essa sociedade. Não se acostume com as práticas das pessoas do seu trabalho. Não se acostume. Crente, luz, filho de Deus, desperta tu que dormes. Todo mundo que vier até você a partir de hoje, que não ouviram a verdade, vão ouvir da sua boca. Você vai falar a verdade, você vai dizer a verdade, vai expor a luz, vai dizer: está errado, está errado, está errado. A pessoa vai se chatear, ela vai, muitas vezes, abaixa um pouquinho, ela vai deixar de frequentar os lugares que você está, não importa. Um dia ela vai voltar e vai te agradecer, porque você foi luz na vida dela. Deus te colocou no trabalho para você ser luz, crente. Deus te colocou lá naquela família para ser luz, crente. Seja luz. Você é filho da luz. Você foi alguém que recebeu vida. Somos filho da luz e vamos viver como luz nessa terra, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir o Senhor, fique de pé. Vamos orar, fique de pé no seu lugar. Aleluia, vamos orar por isso. Vamos orar com esse entendimento.